Vou contar para vocês, dizer para a Isabela aqui, né? Um sonho que eu tive. Já ouviu só, Isabela? É. Ah, bom. Como é que foi o sonho? Estava eu numa casa, todo mundo morando na casa, eu, Isabela, a mãe dela, que está lá no quarto também, não quer aparecer no vídeo, o irmão dela, que está aqui, não quer aparecer no vídeo. E a gente morava numa casa em um bairro, não sei qual é o bairro. E tinha nesse bairro um ladrão. E esse ladrão roubava as casas à noite, né? E as pessoas que davam flagrante nele, ele matava, ou seja, ele roubava e ninguém percebia. E quando alguém percebia, ele matava, né? E eu, desconfiado desse ladrão, que um dia ele queria roubar minha casa também, eu fui conferir a segurança da nossa casa. Então, conferindo as janelas eram quase que abertas, ou seja, empurrando, a janela se abria. Então eu consertei as janelas, botei grade, fui conferir as portas também eram muito frágeis, consertei as portas para que ele não entrasse à noite na casa, né? Para não atacar a gente à noite e a gente dar um flagrante nele e matar a gente. Então eu cuidei disso tudo para a segurança da nossa família. Esse ladrão queria roubar a nossa casa, porém ele não conseguia, por quê? Porque estava toda protegida. Então o que ele fez? Ele parou um carro na porta de casa e mandou uma criança vir até mim, me chamando para ir lá fora falar com ele. Eu sabendo que se eu abrisse a porta, se eu fosse até ele, ele ia me raptar, ou queria me roubar, ou matar, qualquer coisa desse tipo. Então eu não ia. Então, na hora eu pensei assim, eu estou com medo. Aí eu imaginei, não estou com medo porque não é o medo por mim, eu não me importaria, mas eu temia pela família. Então, eu não fui, eu falei que não iria. Passou-se um tempo, ele retornou novamente e mandou o menino vir até mim novamente, né? Dentro da minha casa. O menino veio, ele ficou parado lá fora, o menino veio até a minha casa e me chamou novamente. E já com ameaças. Se eu não fosse lá, que ele ia lá me pegar. E eu não senti medo. Falei que eu não vou sair, minha casa estava toda protegida e que eu não ia sair. Então, passou-se um tempo, a gente foi para uma igreja, pro culto da nossa igreja. São Boas Novas. São Boas Novas. E no meio do culto, a gente sentou lá na frente, tinha um vizinho nosso que estava sentado na nossa frente, né? E aí o vizinho estava ali, eu percebi que era o vizinho, cumprimentei, então, e o bispo estava pregando, né? Pregou, então, e aí o bispo desceu do púlpito, passou pelo corredor. Quando ele estava passando por mim, eu falei ao bispo, bispo, isso aqui é o meu vizinho, que eu te comentei com você sobre aquela vez que eu fui visitar a igreja dele e tal. Tá, ele cumprimentou e continuou a pregação, subiu o púlpito. E aí no meio da pregação, o pastor começou a falar sobre Bíblia. E o meu vizinho levantou-se e foi contra a palavra. E aí o bispo olhou para mim lá de cima e perguntou assim, é esse tipo de gente que você convida para vir à igreja? E eu falei, eu não convidei ele, né? Não convidei ele. Foi falar isso que eu não tinha convidado, o bispo desceu. E o bispo não era o bispo da nossa igreja do jeito que ele é. Ele era a mesma pessoa, porém com um corpo diferente. Ele tinha um corpo transformado. Ou seja, ele tinha uma unção, então você olhava para ele e via como se tivesse uma unção a mais, né? Tá entendendo? Então o bispo desceu do púlpito. Então o meu vizinho se levantou e olhou para mim e falou assim, lá vem ele. Levantou e se dirigiu para fora da igreja. Aí o bispo foi atrás dele. E aí eu acompanhei. Quando ele atravessou a porta da igreja, de dentro para fora, ele caiu. Quem? Meu vizinho. Ele caiu e ficou se debatendo como se estivesse com epilético, né? Ficou se debatendo, aí o demônio se manifestou nele. Aí o bispo
orou nele lá e expulsou o demônio que estava nele, né? Aí nisso ele orou, ele expulsou o demônio, ele pegou e foi embora. Aí voltamos dentro da igreja, teve o culto, acabou o culto. E esse culto era um culto de dia. De dia. Então depois que acabou o culto, esse culto não era na nossa igreja. Esse culto era numa igreja que tinha convidado a gente em outra cidade vizinha. E depois que acabou o culto, nós fomos para almoçar. Era um culto na parte da manhã, então a gente foi almoçar. Diz que a gente estava almoçando, estava todo mundo na mesa, né, reunido lá, família, etc. Você, sua mãe, Aldo. E tinha uma irmã do nosso lado. Uma irmã gordinha, né? Gordinha. E ela tinha 2 pratos na mesa. E todo mundo tinha um prato, ela tinha 2. Só que todo mundo estava comendo normal, prato cheio, normal. Não, ela tinha um prato de sopa e o outro prato era de cuscuz com couve. Cuscuz com couve. Ela estava comendo a sopa e o outro prato era cuscuz com couve. Então, nesse momento eu vi ela ali comendo com 2 pratos, eu fiz uma piadinha porque ela estava comendo com 2 pratos, né? E ela se sentiu constrangida por eu ter feito a piada, só que eu percebi que ela estava constrangida e mesmo assim eu continuei fazendo piadinha, né? Quando eu voltei para o meu prato para vir comer, o meu prato tinha sumido. Aí fiz outra piadinha com ela, se sentiu constrangida, eu percebi, mas eu continuei fazendo a piada. E dei uma garfada no prato dela de cuscuz com couve. Era até gostoso o prato. Era muito bom. Mas eu percebi que ela ficou triste devido à gozação que eu estava fazendo. Tá. Aí acabou o período do almoço, a gente foi dar um passeio na cidade. E todo mundo, né? E essa pessoa foi com a gente. Aí passamos em frente a um bar que estava fechado, mas tinha umas mesinhas, as mesinhas de madeira que ficavam no chão. E todo mundo sentou ali, ela sentou do meu lado e a gente ficou olhando ali. Aí olhamos para o céu. O céu estava azulzinho, um dia bonito, tudo parado, não tinha nada. De repente o céu começou a escurecer. As nuvens, né? Começou a surgir umas nuvens brancas, não é que escureceu, umas nuvens brancas. E aí começou a ventar. Aí começou a dar ventania. E aí sua mãe ficou com medo. Você estava vendo esse história com você? A história que eu tive? Tá. A sua mãe ficou com medo. Eu fui e falei assim, não se preocupe não, que esse vento é passageiro. Isso aí é coisa rápida, isso é coisa normal. E nisso que o vento foi passando, foi ficando mais forte, começou a surgir um redemoinho. Só que ele não nascia do chão para cima, ele era o contrário, né? Ele como se ele abrisse de horizontal, não de vertical, mas de horizontal, ou seja, ele abria assim de lado e corria para o outro lado, abria e corria para o outro lado. E aí a gente ficou olhando para aquele negócio, abrindo ali, ficamos olhando. De repente, quando a gente olhou assim, que ele viu que ele estava passando, passou o ladrão dentro do redemoinho. O ladrão ficava rodando nessa casa, ele passou dentro do redemoinho. Aí a gente ficou observando aquele ladrão passar. De repente, quem passou? O vizinho, passou dentro do redemoinho. Sentido horizontal. E aí a gente olhando para o lado onde estava vindo eles e olhando para o céu, observando, e o vento se abria assim e fechava e passava horizontal. Só que lá no céu as nuvens estavam lá em cima, muito mais alto do que o redemoinho. Nisso as nuvens foi se fechando e aí no meio da nuvem abriu um buraco branco. Esse buraco foi abrindo. Aí dentro desse buraco começou a surgir um homem, né? Um homem todo de luz. Só que quando a gente olhamos assim para o homem, eu olhei para ele e imaginei assim, gente, é Jesus que está voltando. Nisso que eu olhei para Jesus estava voltando, de repente, tudo se cessou instantaneamente. Tudo ficou calmo como era antes. Céu limpo, sem vento, sem nada. Eu olhei para todo mundo. Quando eu olhei para o meu lado, cadê a vizinha? Só tinha as roupas dela lá. Só tinha as roupas da vizinha do meu lado, na cadeira. Aí eu procurei por ela, mas eu não achei.
Aí eu pensei assim, Jesus voltou, levou ela e nós ficamos. E aí eu fiquei questionando, mas por que eu fiquei? Se eu estou na igreja certinho, não tenho devendo nada, tudo certinho. E fiquei refletindo por que eu fiquei, se eu sigo a igreja normalmente, sempre cuidar para não pecar. Aí veio a imagem. Inclusive até passou tipo um filme de todos os pecados que eu já tinha cometido. Só que veio também à minha mente que eu tinha me arrependido de todos aqueles pecados. Aí, na última mensagem que veio foi na hora que eu estava na mesa e que eu fiz a piada com a irmã se constrangeu, eu não tive capacidade de pedir perdão e ainda continuei a constranger a irmã naquele momento. Então aquele foi o pecado que me fez não subir naquele momento. E ainda me preocupei com Isabela. Eu falei, pô, Isabela tem 7 anos, Isabela também foi para o céu. Quando eu olhei Isabela, continuava com a gente. Com 7 anos você continuava com a gente. Então você também não foi arrebatado. Então, aquele momento bateu um desespero. Para onde nós vamos agora? Vamos voltar lá para onde a gente estava, que era a igreja. Eu não sei qual era a igreja, mas era a igreja que a gente estava reunido. Para poder ver se tem alguém que possa ajudar a gente. Né? Nisso que a gente foi para essa igreja, tivemos que passar pela cidade. Quando a gente estava passando pela cidade, a gente lembramos que a gente tinha deixado nossas coisas em um hotel. Né? Não sei se esse hotel... Não lembro de ter chegado nesse hotel, mas eu sei que a gente... Na hora que a gente estava voltando, eu lembrei que a gente tinha deixado nossas coisas no hotel. Então, quando a gente foi passando, a gente ia pegar essas coisas no nosso hotel, as pessoas daquele hotel não eram mais as mesmas pessoas. Elas tinham sido expulsas de lá. Outras pessoas assumiram aquele hotel e todas elas usavam armas. Né? Ou seja, como se estivesse se tornando uma guerra já naquele momento. Porque as pessoas estavam em desespero, que muitas pessoas sumiram e chegou umas pessoas de fora que estavam tomando conta da cidade e que tomou conta desse hotel. E a gente pensando, como a gente vai pegar nossas coisas? Não vão poder pegar. Isso que a gente estava se aproximando, as pessoas começaram a olhar pra gente com tipo assim, essas pessoas não são daqui. Aí ficamos com medo e deixamos tudo lá e continuamos para ir para a igreja. Chegando lá na igreja, nós encontramos o bispo. Ou seja, o bispo também não foi arrebatado. Mas aí o bispo já não era aquele corpo transformado mais, era aquele bispo normal que a gente conhece, aquela pessoa que a gente conhece hoje, normalmente. Ou seja, a gente não via mais aquela unção, mas ele estava ali. Entendeu? Então ele também não foi arrebatado. E nisso o bispo questionava assim, nisso o bispo estava orando, pedindo a Deus clemência, etc. Aí veio na minha mente assim, de não adianta mais clamar. Naquele momento não adiantava mais clamar, não adiantava mais orar, porque Deus não estaria mais ouvindo a gente naquele momento. Deus arrebatou a sua igreja e nós ficamos. Agora, o que nos resta agora é só o conhecimento que a gente tem de Bíblia, só o conhecimento que a gente adquiriu na igreja, porque a igreja foi arrebatada. Não tem mais pessoas que vão ensinar. A Bíblia, como diz a palavra de Deus, a Bíblia será retirada. Então, a gente não vai poder ter Bíblia também. Quem tiver Bíblia será mais perseguido do que antes. Então, naquele momento ali, o que veio à minha mente? A gente agora só tem o conhecimento, a gente não tem mais quem ensina a gente. E o bispo ali clamando, e eu fui e falei para ele, isso, agora não adianta mais. Não adianta orar a Deus, não adianta fazer mais nada. O que nos resta agora como se diz, não tem como mais a gente subir ao céu mais. Só existe uma chance agora. E essa chance é passar pela grande tribulação. E mesmo que a gente passe pela grande tribulação, chegar ao céu a gente não vai poder chegar. Nós viveremos na terra, mas chegar ao céu é impossível. Porque só vão chegar ao céu aqueles que foram arrebatados. Né? Então, a partir daquele momento ali, que a ficha caiu, veio à nossa mente, o que a gente faz agora? É correr. Né? Então, saindo daquela igreja, todo mundo, eu, minha família e o bispo, pensando para onde a gente vai. Nisso eu comecei a pensar, gente, eu estou sonhando, não pode ser realidade isso, eu estou sonhando. Mas não era um sonho
assim, era um sonho, porque quando eu acordei, graças a Deus, eu vi, nossa, eu estava sonhando realmente. Mas o meu sentimento não era só um sonho, porque eu já passei por isso antes e já sonhei várias vezes sobre sonhos mesmo, coisas que não tem nada a ver. E a gente sabe que está sonhando, ou que a gente acorda e foi um sonho e tal. Mas não, aquilo ali é como se fosse uma realidade, como se eu tivesse transportado para aquele local e de realmente estivesse acontecendo tudo aquilo. Entendeu? É como se tudo estivesse acontecendo. Então eu estava pedindo a Deus, isso é um sonho, isso é um sonho. E aí eu tinha convicção que eu não estava sonhando, isso não é sonho, isso é realidade. Aconteceu e eu fiquei. A gente ficamos, né? Eu e minha família. E o bispo da minha igreja, nós ficamos. E agora, o que vamos fazer? Passar pela grande tribulação. Tentar passar pela grande tribulação. E chegar quando Cristo voltar novamente à sua igreja. Ou seja, com a sua igreja que ele arrebatou. Voltar novamente para poder exterminar todas as pessoas que aceitaram o Satanás, que aceitaram o sinal da besta. E a gente passar por toda aquela situação, né, e ter uma vida nessa terra. Como diz lá no Apocalipse, né? Quando Deus estava lá com o seu povo, com a sua igreja, alguém questiona assim, quem é aquele povo que vem de outros locais e tal? Aí Jesus diz assim, esse é o povo que passaram pela grande tribulação, ou seja, os não foram arrebatados, mas resistiram na grande tribulação, não aceitaram o sinal da besta. Então esse é um povo que é a segunda chance, entre aspas, né? Segunda chance, porém não vai ter seu corpo transformado em glória, não vai poder seguir aos céus, né? Então, nisso bateu o medo. Como a gente vai se virar agora para não ser exterminado, não ser, como se diz, massacrado por aquele povo que vai aceitar o Satanás, o sinal da besta, etc. Então minha esposa sugeriu, vamos procurar o pastor Kleber, ou seja, o irmão dela. E aí na mente veio, poxa, o pastor Kleber, que é um pastor também, mas era como se diz, um diretor de um manicômio. A gente fosse para lá para poder fingir de doido, para morar no manicômio, para que as pessoas que vão estar aterrorizando todo mundo, né, o governo que vai estar aterrorizando o povo, não fizesse nada de mal contra a gente, porque ia ter gente como doido. Esse foi um pensamento que obteve naquele momento, né? E aí nessa caminhada que a gente estava indo, porque naquele momento a gente pensou assim, não podemos fazer mais nada, não podemos ter um transporte, não podemos ter viagem, não podemos pegar um avião, porque naquele momento se instaurou um governo que vai controlar tudo. Ou seja, as pessoas que disser que é de Cristo, ou que foi de Cristo, ou que vai seguir a Cristo, ou que não vai aceitar aquele governo, irá sofrer terríveis situações, né, como é relatado na Bíblia, que é inimaginável, que a gente pode nem imaginar a situação, né? Então, naquela caminhada, eu fui lamentando e refletindo. Lutei bastante, segui a igreja, vivi a situação, para não acontecer isso, ou seja, para eu ser arrebatado naquele momento que Jesus veio arrebatar a sua igreja. Mas no final da minha trajetória, no dia do arrebatamento de Cristo, eu vacilei naquela questão de fazer aquela zombaria com a irmã, né? E senti que ela se sentiu constrangida, eu sabendo daquilo, eu senti que o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, ele nos comove, ele fala com a gente. Foi o que eu senti naquele momento. Você está exagerando, você está constrangendo, peça perdão, e eu não tive essa humildade de fazer isso, né? Então, esse é o objetivo desse vídeo, de estar relatando isso aqui. Ou seja, a Isabela nem sabia desse vídeo, estou contando agora aqui para ela, né? E o que é mais interessante, o meu filho teve o mesmo sonho uma semana antes, só que eu não me importei, porque isso aí é coisa normal, né? Então eu posso dizer para vocês assim, eu não sonhei porque eu ouvi ele contar, porque na verdade eu nem ouvi contar o sonho, eu ouvi o comentário, que quem ouviu o sonho foi minha esposa, e eu nem me importei com isso, né? Mas o que eu achei incrível foi que depois disso eu tive esse sonho também, poucos dias depois.
em que eu posso dizer que Deus está voltando. Né? Se abrir a palavra do Senhor lá e conferir em Atos, capítulo 2, a partir do verso 17, vai estar escrito lá que os jovens serão cometidos pelo Espírito Santo de Deus, né? E os velhos terão sonhos de Deus nessa questão. Né? Lá também vai citar o fim dos tempos, a questão da lua que se transforma em sangue, que aconteceu pouco tempo atrás. Né? Então é só ler em Atos capítulo 2, a partir do verso 17 em diante, que vai estar relatado isso lá. Né? E outra coisa interessante também, que sonhos de arrebatamento, eu já ouvi falar muito disso. Só que acontecia e a pessoa era levada. Né? Agora, a partir do ano 2013, 2012 para cá, é muita gente que está tendo sonhos de arrebatamento. Né? E aí eu nunca me importei com isso. Agora, depois que eu tive o meu sonho, eu fiquei analisando. Não foi só um sonho, é como se eu tivesse sido levado para aquela situação realmente. Né? Então, peço a vocês que ficam alerta aí. Isabela está aqui ouvindo, preocupada, mas é a realidade. É o que vai acontecer realmente. A igreja será arrebatada. Né? E como diz a Bíblia, quando será a volta de Cristo? A Bíblia diz que nem Cristo mesmo sabe, mas que Deus estaria revelando a nós. Revelando a nós em que sentido? Nos alertando, nos chamando. Como diz a Bíblia, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu acredito que esse chamado, quando diz muitos serão chamados, porque Deus veio para todos. O muito chamado, eu creio que seja esse alerta. Está todo mundo na igreja, todo mundo frequentando. Né? Então Deus, Ele vai vir alertar cada um de nós. Isso para mim foi um alerta. Ou seja, me prepare, para que eu me prepare, para que no dia do arrebatamento eu não venha ficar. E como será a vinda de Cristo? Vocês leem lá em Mateus, capítulo 24, né? Que vocês vão poder entender como será a vinda de Cristo. A vinda de Cristo será quando homem estiver com homem, mulher com mulher, filho contra pai, pai contra filho, terremotos, maremotos, né? E muitas outras catástrofes, guerras de mundos, ou seja, nação contra nação. Ou seja, isso tudo acontece hoje. Né? Tudo isso acontece hoje. Então o que falta acontecer? Depois disso tudo que é relatado em Mateus 24, vem em Atos 2, capítulo 17, vocês também vão poder ver lá, que os céus mostrariam seus sinais. O céu mostraria seus sinais e a terra também daria o seu sinal. E aí é relatado em seguida que os céus trariam lá a questão da lua de sangue, né? E posteriormente tem lá os sonhos que Deus daria a seus velhos, né? Os novos e os seus jovens profetizarão, ou seja, serão profetas entre as nações. Então, fica aí alerta e que Deus nos abençoe e que cada um de vocês possa refletir nessa situação que eu acabei de estar passando para vocês e entender. A princípio de tudo, leia Mateus capítulo 24 para vocês entenderem quando se dará a vinda de Cristo. Leiam Atos capítulo 2, a partir do verso 17, para vocês entenderem os sinais. Inclusive esse sonho para mim é um sinal de Deus. Tá? E que Deus abençoe a todos.